Capítulo 377, Wang Puyi. Tradução, GP Revisão, Reis Alqc, GP. No topo de um muro alto no lado norte do grande palácio, Mo Jingtian, Lin Fan e vários outros líderes de facções estavam reunidos lá. A uma curta distância na frente deles, havia uma arena. A arena estava conectada com o palácio e havia um total de 5 túneis. Os 5 praticantes que emergirão desses túneis serão os 5 indicados da Batalha das Sementes. No topo da parede alta, havia várias telas. Essas telas descreviam os eventos que ocorriam no interior do palácio. Várias figuras brilhavam enquanto lutavam intensamente contra seus oponentes. Enquanto isso, Lin Fan e o resto estavam continuamente olhando para essas telas. Seus corpos tensos indicavam quão nervosos estavam seus corações. Eles estavam extremamente preocupados em obter as qualificações. Por isso, embora fosse apenas o primeiro turno da Batalha das Sementes, eles não ousaram relaxar. A atenção da multidão de repente virou e se concentrou em uma tela em particular. Naquela tela, havia 3 figuras. Depois de discernir a identidade dessas 3 figuras, a multidão imediatamente começou a ofegar. Esses devem ser os 2 meninos da seita da montanha. Eles são verdadeiramente afortunados, parece que foram selecionados para ficarem juntos. A terceira pessoa deveria ser Lin Do do clã Lin. Lin Fan, parece que o seu clã Lin é realmente azarado. Quais são as chances de você se deparar com tal situação? O líder de outra facção riu ao se virar para olhar para Lin Fan. Agora, a sobrancelha do clã Lin estava franzida quando ele viu esta situação. Mesmo que não tenha sido inédito ter 2 membros da mesma facção no primeiro turno, as probabilidades são extremamente baixas. Portanto, ele nunca esperou que Lin Do fosse realmente tão azarado. Líder Lin Fan, parece que o seu clã Lin vai sofrer uma baixa no primeiro turno. Outro homem de meia idade e bronzeado olhou para a tela, antes de ele involuntariamente rir e dizer: Me Shen, não conte suas galinhas antes que elas choquem. Lin Fe casualmente olhou para este bruto de meia idade. Aquele homem era o líder da seita da montanha. Aquele bruto chamado Me Han riu e era evidente que ele estava inevitavelmente se regozijando. Se apenas um deles encontrasse Lin Do, talvez ele se sentisse desconfortável. No entanto, agora que os 2 estão juntos, sua inquietação desapareceu imediatamente. Isso porque ele sabia que os 2 tinham uma ótima química e se eles trabalhassem juntos, eles poderiam até mesmo derrotar um praticante do estágio avançado da manifestação. Portanto, mesmo que a reputação de Lin Do tenha estado em ascensão ultimamente, seria difícil para ele derrotar os 2 por conta própria. A multidão se virou para olhar para aquela tela em particular. Parece que todos eles queriam descobrir o quão capaz era esse sujeito lendário, que estava ganhando um bom nome no grande Império Yan. A expressão de Lin Fan estava bastante calma. Ele havia testemunhado a batalha épica entre Lin Do e Lin Langtian anteriormente. Portanto, mesmo um praticante do estágio avançado da manifestação comum acharia extremamente difícil derrotá-lo. Assim, embora a dupla de Lu Kuei fosse capaz de se igualar a um praticante do estágio avançado da manifestação, eles não sabiam que mesmo que um genuíno praticante do estágio avançado da manifestação encontrasse Lin Do, ele não teria mais de 30% de chance de vitória. Além disso, Lin Ji não teria sido espancado sem sentido por Lin Do. Enquanto a multidão assistia, os 3 começaram a lutar rapidamente. No entanto, com o passar do tempo, a expressão de regozijo no rosto de Me Shan mudou. Isso porque o cenário vitorioso que ele imaginou não se concretizou.
Pelo contrário, a dupla Lu Kuei estava sendo constantemente pressionada por Lin Do e eles estavam claramente em desvantagem. Bang! Especialmente no ataque final, foi como se toda a tela tivesse tremido. Enquanto isso, um tom de reverência atravessou os rostos dos vários líderes das seitas, antes que eles olhassem um pouco chocados para aquele monstruoso macaco dragão ancião que aparecera na tela. Haha, líder da Meshen, obrigado. Quando viu os resultados na tela, Lin Fan gentilmente sorriu, antes de segurar o punho em um mecha verde claro. Sua seita da montanha tinha enviado apenas 2 participantes e ambos foram diretamente expulsos por Lin Do no primeiro turno. Isso fez com que ele ficasse tão enfurecido até quase vomitar sangue. Que azar! A face de Mecha era de aço e ele só podia ferozmente balançar as mangas. Ele nunca esperou que Lin Do fosse realmente tão poderoso e até mesmo a dupla Lu Kuei não poderia fazer nada contra ele. Haha, parabéns irmão Lin Fan. Parece que ambos os membros do clã Lin passaram com sucesso no primeiro turno, vários líderes das facções ao lado sorriram ao parabenizá-lo. Lin Fan sorriu quando ele retornou sua saudação. Depois que Lin Do derrotou com sucesso a dupla Lu Kuei, em outra tela, Lin Langtian também derrotou facilmente seus 2 inimigos. Daí em diante, tanto Lin Do quanto Lin Langtian avançaram com sucesso para a próxima etapa. Eu me pergunto quem serão seus oponentes em seguida. Enquanto olhava para as telas, a expressão de Lin Fan tornou-se cada vez mais solene. Isso porque ele entendeu que, embora a primeira rodada fosse fácil de ser aprovada, as rodadas seguintes se tornariam cada vez mais difíceis. Afinal, os que conseguiram chegar na próxima rodada eram todos gênios do topo. De fato, se Lin Do não tiver sorte, ele poderá encontrar aqueles que provavelmente obterão as qualificações. Então, uma luta enorme e mortal era certamente garantida. Portanto, as 2 batalhas seguintes eram as principais etapas a serem observadas. Rangido. No grande salão, quando a dupla Lu Kuei admitiu a derrota, o portão de bronze bem fechado no lado norte do corredor começou a se abrir lentamente. Quando Lin Do viu esta situação, ele respirou fundo antes de caminhar em direção a ela sem muita hesitação. Havia também outra grande passagem atrás daquela grande porta de bronze. Depois de caminhar por vários minutos, Lin Do finalmente viu um vislumbre de luz no fim do túnel. Enquanto ele seguia a luz, um enorme salão, que era 2 vezes maior do que antes, apareceu na frente dele. Dentro do salão, havia vários pilares grandes que pareciam poder até mesmo suportar os céus. Neste momento, estava completamente silencioso dentro deste grande salão. A figura de Lin Do brilhou antes de ele pousar no meio daquele grande salão. Então, ele se virou para olhar para outra passagem indo para este salão. No entanto, essa passagem estava completamente escura e ele não conseguia discernir nada. Ele não chegou ainda. Lin Do murmurou para si mesmo. Ele sabia que haveria outra pessoa, assim como ele, que havia derrotado seus oponentes e viajado com sucesso para batalhar com ele. Lin Do ficou quieto no meio do grande salão com os braços atrás das costas. Seus olhos estavam gentilmente fechados, como se ele estivesse se recuperando e esperando que seu oponente chegasse. Enquanto esperava, a aura de Lin Do não relaxou. Mesmo que ele não soubesse quem era seu oponente, ele estava claramente ciente de que a Batalha das Sementes era extremamente competitiva. Qualquer um que fosse um pouco mais fraco seria instantaneamente eliminado na primeira rodada e os únicos que poderiam progredir certamente seriam os gênios mais importantes. De fato, se ele não tiver sorte, ele pode até mesmo encontrar aqueles que são mais propensos a obter as qualificações,
como Moling, o homem vestido de branco da seita Tianlu e outros. Se fosse esse o caso, ele seria realmente infeliz. Mesmo que ele pudesse derrotar Moling ou aquele vestido branco da seita Tianlu Duyun e outros, ele definitivamente estaria exausto. Nesse caso, se ele não estivesse mais em condições de pico, além disso, a próxima rodada seria a luta real. Afinal, os que conseguiram chegar ao terceiro round devem possuir uma força extremamente formidável. Se Lindor não estivesse em sua condição máxima, estaria seriamente em desvantagem. Portanto, Lindor estava curioso para descobrir quem exatamente seria seu adversário para o segundo round. Lindor esperou silenciosamente por quase 10 minutos. Enquanto isso, a testa de Lindor se franziu gradualmente enquanto ele aguardava enquanto olhava para a passagem escura como breu. Depois de tanto tempo, aquela pessoa ainda era incapaz de derrotar seus oponentes. As sobrancelhas de Lindor estavam bem franzidas, enquanto a aura ao redor de seu corpo parecia enfraquecer furtivamente, enquanto ele gentilmente exalava um sopro de ar branco. Uf! No entanto, no instante em que a aura de Lindor se enfraqueceu ligeiramente, atrás dele, uma sombra causada pelo pilar de pedra começou a contorcer-se de uma maneira peculiar. Então, aquela sombra realmente se transformou em uma figura embaçada, antes de ferozmente apunhalar em direção a Lindor em um ritmo terrivelmente. O ataque dessa figura era extremamente peculiar e não tinha o menor som ou vento. Era tão formidável que faria o coração de alguém ficar frio. Evidentemente, esse ataque veio do oponente de Lindor. No entanto, o que causou o deixou atordoado foi que o companheiro estava se escondendo e esperando para atacar no instante em que Lindor baixou a guarda. Esse ataque foi extremamente rápido. A essa distância, mesmo um praticante do estágio da avançado da manifestação não tinha tempo para se defender. Por isso, essa figura apontou imediatamente para o ponto vital de Lindor às suas costas. Zumbido. No entanto, assim como aquela sombra estava a meio centímetro das costas de Lindor, de repente congelou enquanto correntes de potente energia mental jorravam do Palácio Yuan de Lindor, e formavam várias barreiras de energia mental atrás de suas costas, o que bloqueou com sucesso esse ataque furtivo. Depois que seu ataque fracassou, aquela sombra rapidamente recuou, antes de aparecer em cima de um pilar. Quando ele olhou para baixo em direção a Lindor, ele casualmente sorriu e disse: "Você é muito hábil para realmente se desviar do meu ataque." Lindor gradualmente se virou antes de olhar para o topo daquele pilar de pedra. Naquele local, havia um jovem vestido com roupas pretas. Enquanto isso, uma expressão arrogante estava no rosto daquele rapaz. Enquanto olhava para aquele jovem vestido com roupas pretas, uma pontada de choque passou pelos olhos de Lindor. Este homem estava anteriormente ao lado de Wang Puji. Evidentemente, ele era outro gênio enviado pelo clã Wangpu.